Meu nome é Fabiana da Silva Boys, sejam bem-vindos ao meu canal, ou sejam bem-vindos de volta ao meu canal e obrigada por estar aqui hoje. O tópico que nós vamos abordar hoje é a questão de ser resiliente, o quanto é importante nós sermos resilientes nas nossas vidas. A razão a qual eu comecei a pensar sobre isso é dando aula para os meus seniors. Esse ano, nós começamos a analisar o discurso de uma mulher que chama-se Angela Duckworth. E ela fala sobre a importância de nós sermos resilientes para conseguirmos alcançar algo na vida. E quando fala da questão de ser resiliente, eu acho que é importante a gente pensar nessa força, mas não uma força física, mas uma força mental para que a gente possa passar por obstáculos na vida. E quando você pensa nessa força mental, eu acho que é aquela paixão, é aquela... Sabe quando você consegue receber aquelas, né, aqui a gente chama de butterflies in the stomach, mas aquela paixão, algo que te faça mover, aquilo que te faça acordar e estar feliz por algo que você tem que terminar. Então, quando eu penso nisso, eu acho que essa questão de ser resiliente, ou ter aquela coragem, aquela força, me vem à cabeça vários exemplos, né? Que é aquela questão de você ter a paixão, não aquela paixão breve, mas uma paixão por sonhos que você tem que não faz você parar. Aquela coisa que faz você acordar e lutar, e lutar, e lutar, e nada na vida te faz desistir. Mesmo que tenha obstáculos, você vai lá, pá, e consegue lutar, consegue encontrar forças para ir atrás do seu objetivo. Então o tema de hoje vai ser essa questão de, primeiro, acho que identificar quando nós temos essas características de determinação para a gente conseguir o que a gente almeja. Quando eu penso na questão de você ter essa determinação, ter esse foco, ter essa coragem, eu fiquei pensando numa analogia, numa comparação para conseguir explicar. Eu acho que a melhor forma de nós conseguirmos exemplificar, pensa numa criança. Quando uma criança quer algo, não importa quantas vezes você vai falar para a criança não fazer, né, subir no sofá. A criança vai subir, não importa quantas vezes você explique que vai cair, pode machucar, é perigoso, a criança vai lá e sobe. Então eu acho que quando nós nos tornamos adultos ou talvez até adolescentes, né? Nós muitas vezes esquecemos dessa paixão, essa vontade de que se você quiser fazer algo, nada nem ninguém pode te impedir. Então eu acho importante a gente lembrar que ter essa determinação, ter esse foco, ter essa resiliência, nós temos que voltar a ter esse pensamento de criança, não ter tanto medo de fazer as coisas, de onde nós vamos chegar, mas o que vai acontecer depois, mas fazer, né? Então, essa é a analogia de quando nós passamos pela fase de infância, né? E um outro exemplo que eu acho que nós podemos pensar é na adolescência. Quando nós nos tornamos adolescentes, tem lá aquela primeira paixão. Gente, pode vir o pai falar, a mãe falar, o amigo falar que não vai dar certo, mas quando você tem aquela resiliência, aquela força, aquelas borboletas no estômago falando que vai dar certo, ninguém te para, né? Todo mundo tá falando, tá vendo que o cabra não presta, né? Ou que a pessoa não é pra você, mas você vai, né? Vai dar certo. Eu acho que você tem que continuar. E essa questão de você tentar e continuar é algo que nós temos que tentar preservar na nossa vida adulta para que nós não tenhamos medo de enfrentar obstáculos da vida, ou ainda melhor, para que nós não desistamos dos nossos sonhos, porque algo pode dar errado. Ainda pensando na analogia de ser resiliente ou ter resiliência na fase da nossa vida, eu acho que é importante você lembrar de um idoso, né? Então eu acho que é importante a gente ter a sabedoria de um idoso para saber que mesmo quando a gente faz algo e algo não dá certo,
naquele momento você vai tirar uma lição. Então, para que nós não tenhamos medo de tentar algo novo, ou tentar algo que seja considerado inusitado ou irreverente, porque pode dar errado, porque mesmo quando nós caímos, naquela queda, naquele tombo, nós podemos tirar uma lição. Então eu fico pensando quantos projetos nós todos temos, né? Todos nós, eu acho que somos únicos, todos nós temos a capacidade de começar algo novo, mas por que muitas vezes nós não temos a resiliência, aquela paixão, aquele fogo de paixão do adolescente, de tentar e não ligar para o que as pessoas vão falar? Nós acabamos deixando os nossos projetos guardados dentro de uma gaveta, e poderia ser algo que poderia ajudar tantas pessoas, poderia fazer tantos projetos que são maravilhosos florescer, mas nós não vamos à frente porque a gente acaba perdendo aquela resiliência, acaba perdendo aquela paixão que nós tínhamos quando éramos crianças ou adolescentes, ou não pensamos na sabedoria que o idoso pode nos trazer, né? Então, quando eu fico pensando nas características da resiliência, eu penso que é a questão de persistência, foco. Quando você é uma pessoa que você tem foco e você tem determinação, por mais difícil que um sonho possa ser, você não para, você não desiste, você não deixa que coisas externas te parem. Então, na minha vida, quando eu penso no exemplo, a faculdade, morando tão longe, era o meu sonho fazer PUC. Mas, como era muito longe da minha casa, eu poderia pensar, ai, não vou fazer não, porque, poxa, pegar 3 ônibus para ir para a faculdade vai ser muito difícil. Mas não, o fato de eu ter persistido e pegar os 3 ônibus, e aquilo era a paixão da adolescente. Eu queria fazer algo, então eu tive a questão de não desistir, não deixar que o fator da distância me impedisse de fazer faculdade numa faculdade onde eu queria estudar, né? Então, eu acho que isso é uma das características. A segunda característica da questão da resiliência é você ter um otimismo, né? Então, otimismo eu acho que é algo importante de se obter quando você é resiliente, porque te faz acreditar que mesmo que algo seja extremamente difícil, você não vai parar, nada vai te parar, porque você sabe que você vai conseguir um dia. Um exemplo que eu posso dar de otimismo na minha vida, eu acho que é a questão de tá vencendo o câncer. É claro que os médicos vinham ali me lembrar que tinham 50% de chance de não dar certo, mas é claro que eu queria me apegar no que eu achava que poderia dar certo, né? Então esse é um exemplo. Um outro exemplo também, escrever um livro. Ai meu Deus, vou escrever um livro, quanto tempo vai demorar? Será que alguém vai ler? Não importa, eu queria escrever o livro, independente de que se alguém fosse ler ou não fosse ler, o objetivo era escrever o livro, então tinha que começar a escrever a primeira página, né? Então acho que isso é um outro exemplo. Ou até começar esse canal de YouTube com 1 inscrito, com 2, com 3, não importa. O importante é você ter a atitude de saber que você está fazendo algo que você quis fazer, independente do resultado. Que se der certo, ótimo, e que se não der certo, é uma lição que foi aprendida. E a última característica que eu acho que a gente pode ter para ser resiliente é a questão de, você pode pensar, todos nós temos a questão de ter excelência e ter algo perfeito. Muitas vezes eu acho que nós paramos os nossos projetos porque a gente quer buscar a perfeição. E eu acredito que para que você consiga ter o que você chama daquela paixão, aquela determinação para fazer algo acontecer, você não busca a perfeição, você busca excelência todos os dias, você procura, ao invés de pensar na perfeição final, você busca a perfeição constantemente. Então você fez por exemplo, no meu caso, eu tô fazendo vídeo, o primeiro vídeo não saiu bom,
não tem problema, a semana que vem vai sair um pouquinho melhor, né? Então eu acho que você ter essa consciência de que a perfeição não existe. O que você precisa é dar o primeiro passo para que você busque a se aperfeiçoar cada vez que você faz algo, cada vez que você está realizando um novo projeto. Então, essas são as lições de hoje. Essas são não lições, mas conselhos de hoje para que nós não desistamos dos nossos sonhos, que muitas vezes a gente está lá, tem algo tão bom para oferecer, mas nos limitamos ou nos prendemos a não oferecer porque acreditamos que não é o momento certo. O momento certo de começar algo novo é hoje, é agora. Então é isso. Tenham uma semana maravilhosa. Muito obrigada por ter escutado esse vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhem com alguém que você acha que tem lá um projeto maravilhoso, mas a pessoa tá ali parada porque não consegue sair do passo número 0 para ir pro 1. E deixem um comentário se vocês estão pensando, se gostaram ou se acreditam que o que eu tô falando faz sentido. Um beijo e nos vemos na semana que vem.